Emparedada foi um texto escrito por mim para a encenação da peça dirigida por Augusta Ferraz em 2002 e coincidiu com o aparecimento da peça em livro, publicado pela editora Caliban, do Rio de Janeiro, e, por coincidência, lançado em um dia da apresentação da peça no Teatro Armazém, no Recife Antigo, numa noite memorável, uma noite maravilhosa, inesquecível. E a montagem dessa peça foi um momento muito interessante para a minha experiência dramática, aliás, já com vários títulos publicados, como aqui neste Teatro Reunido, onde eu reúno 12 peças teatrais. Então foi um momento realmente muito interessante desta montagem de Augusta Ferraz, no qual eu quero destacar de maneira muito rápida o sentido que eu entendo de adaptação, porque a montagem desse texto de Carneiro Vilela, dos folhetim, é o folhetim A Emparedada da Rua Nova, é um texto amplo publicado nos jornais do Recife, e que apresenta um grande contingente de personagens, mais de 100, 120, 130 personagens. Eu tive que contar essa história apenas com uma dúzia, com 12 personagens. Foi mais ou menos o número dos atores utilizados por Augusta para a montagem desta peça. Dizer agora, de uma maneira sucinta, o que eu entendo desta peça, eu creio que o melhor seria recorrer a um texto breve que eu publiquei sobre exatamente a emparedada, que está inclusa na segunda edição neste Teatro Reunido, uma publicação da Academia Brasileira de Letras, com a editora Ibis Livros do Rio de Janeiro. Então essa nova visão que eu fiz talvez dê uma medida assim exata de um depoimento da minha parte como autor do que seja realmente uma adaptação de um texto. Eu vou ler aqui. Há anos percebi que no folhetim A Emparedada da Rua Nova, de Carneiro Vilela, dormitava um drama vivo na memória da emblemática cidade do Recife, que como poucas ainda guarda nas suas velhas ruas, encruzilhadas, becos, salões e camarinhas, histórias e mistérios amorosos vividos por seus habitantes ao longo dos tempos. Com a livre adaptação de A Emparedada, pretendo, antes de tudo, exaltar a coragem da mulher e dizer que ela, a seu modo, vez por outra, mesmo aqui, sob o tacão de uma moral patriarcal e machista, soube reagir contra a opressão e a falta de liberdade imposta pelos homens. Para mim, o tema fundamental desta tragédia é a liberdade da mulher. Apesar da cruel imolação de uma vida, aliás, duas, porque Clotilde, a jovem emparedada, estava grávida. Ainda hoje, em muitos setores da atividade humana, de alguma forma, nós continuamos emparedados. Tantos os obstáculos que enfrentamos na hora de tentar viver nossos direitos básicos. O grito de dor que se ouvirá esta noite, no caso da montagem do espetáculo, estou certo, simbolizará a revolta que sempre nos assalta quando estamos diante de alguma grave injustiça. Quero, por fim, registrar que para mim foi um grande
aprendizado ter visto de perto a montagem deste espetáculo teatral, justo prêmio aos esforços de uma equipe que soube vencer enormes obstáculos. Destaco ainda as oportunas e inteligentes ideias cênicas assinadas pela diretora Augusta Ferraz, as criações dos papéis por parte de competentes atores, bem como a plasticidade dos traços e das cores alcançados pelo figurinista, a dedicação de assistentes de produção, administradores, técnicos, músicos e demais assistentes, em última instância, os responsáveis pelo elevado nível artístico deste espetáculo. Claro, neste momento é oportuno lembrar que também sou grato ao público, já que sem ele nada disto teria sido possível.